Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui na Semana ENEF de Educação Financeira do canal Cintia Sena. Hoje vamos falar de família e educação financeira. Por que a família é importante nesse processo de ensino, de aprendizado, de ser educado financeiramente? Então, a gente vai trazer algumas situações, alguns exemplos e o quanto isso é importante. Não dá para a gente aprender educação financeira de uma forma mais individual. A gente precisa conectar a nossa família para que aí sim as coisas comecem a fluir e a gente consiga ver aí uma sociedade cada vez mais educada financeiramente. Assim como das outras vezes, preparei algumas telas para que a gente possa conduzir aí o nosso bate-papo. Amanhã teremos ao vivo aqui, tira dúvidas durante essa semana, quais foram as principais dúvidas, o que vocês querem saber mais. Então, amanhã vai ser dedicado a esse momento, tudo bem? Então, vou aguardar vocês também aqui amanhã. E quem vem acompanhando, curta, se inscreva no canal para que tenha um alcance maior, para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Se de alguma forma os conteúdos, as palestras fizeram sentido para você, compartilhe, porque isso vai ajudar, às vezes, aquele seu amigo, aquele seu parente, a também aprender. E assim, quanto mais gente, né? Quanto mais sementes a gente plantar dessa educação financeira, mais teremos aí frutos futuros saudáveis e totalmente autônomo financeiramente. Tudo bem? Então vamos para a nossa telinha aqui. Peraí. Share. Compartilhando com vocês. Vou sair. Então vamos lá. O que eu preparei hoje, que até foram algumas pessoas que me perguntaram, principalmente como que fazer com que os filhos participem, como fazer com que os pais participem desse momento, para que aquilo que eu estou aprendendo, para que aquilo que eu estou me modificando não fique só comigo, e até também porque quando eu começo a fazer essa mudança, esse aprendizado, as pessoas que não estão acompanhando esse processo, muitas vezes não vai entender, não vai fazer sentido para ela e elas podem até sabotar esse momento que você está construindo. Então, quanto mais você envolver, quanto mais você orientar, fazer com que a mente dessas pessoas também abra para esse conhecimento, será muito mais fácil. Então, a gente primeiro precisa pensar, quem são nossos familiares? Quem são essas pessoas que eu preciso conectá-las? Então, seja desde os nossos filhos, sobrinhos, crianças que fazem parte dessa nossa vida, nossos pais, nossos avós, então todos aqueles meus familiares. E pode ter certeza, quando a gente começa a se educar, a gente percebe, sabe, que as pessoas que mais precisam desse conhecimento, mais precisam dessa orientação, são aquelas pessoas que estão ao nosso lado, são os nossos familiares. Por incrível que pareça, as pessoas ainda não falam um com o outro abertamente sobre dinheiro, sobre como usar, sobre como fazer com que ele seja um aliado na realização de sonhos. Então, as pessoas ainda têm esse tabu, têm esse receio, como se ela mostrar que ela talvez hoje não saiba lidar com dinheiro seja uma fragilidade. No meu ponto de vista, pelo contrário, eu estou mostrando que eu não aprendi, né? Não foi ensinado, eu não tive aula, não tive esse conhecimento. Então, eu tenho que buscar, eu tenho como fazer isso. Então, é importante que a gente envolva a família. Existem formas e meios para que a gente faça esse envolvimento, para que a gente leve a educação financeira. E até como a gente falou, o que seria essa educação financeira? Não é só economizar, não é só buscar renda, mas é esse equilíbrio do que eu ganho, do que eu gasto, quais são meus sonhos, por que eu vou trabalhar, por que eu vou fazer essa ou aquela atividade, por que eu vou reduzir aqui e não ali,
Então, estar educado financeiramente é saber lidar com o seu dinheiro, é saber priorizar aquilo que é mais importante, é ter sonhos, propósitos, metas, objetivos e usar o dinheiro como meio para essa realização. Resumidamente, resumidamente, é isso. Como que eu posso fazer isso? Então, eu tracei alguns itens que a gente pode trazer, falar, como que eu vou falar com meu filho de 2, 3, 4, 5 anos, como que eu faço essa experiência? Então, eu tenho uma situação que aconteceu comigo e que eu vejo isso como muito positivo e que talvez você em casa passe por isso e fala, não sei como lidar com isso, não sei como ensinar, orientar. Então, uma forma, muitas vezes, quando a gente vê que os pais levam seus filhos para fazer a compra no supermercado, alguns não querem levar, alguns não querem, seja porque a criança fica pedindo as coisas, seja porque muitas vezes ela vai fazer até um escândalo. Então, existem formas de você ensinar esse processo para criança. Por exemplo, quando eu era menor, minha mãe, mesmo não tendo tantos recursos que ela poderia, ela conseguiu me ensinar um jeito, uma forma de que eu entendesse que eu tinha que fazer escolhas, que eu poderia sim comprar aquilo que eu desejasse, mas que eu teria que ter um tempo para uso daquilo. Então, como que você pode envolver o seu filho por meio do supermercado, por exemplo? Você vai mostrar para ele como que a gente faz uma lista. Então, talvez se você hoje não faça, comece a fazer. A gente precisa dar esse exemplo. Quais são os itens que eu vou comprar? O quanto que eu preciso? Por que que eu vou comprar aqueles itens? Faça a lista. Vamos pesquisar os preços. Quanto que custa? Quanto que a gente tem disponibilizado para essa compra no supermercado? Pede para o filho ir lá ajudar a fazer essa compra, escolher os itens com você. Isso já é interessante. Mas o que foi de mais impactante? O que fez com que eu tivesse uma autonomia? O que eu tivesse não depender, mas que eu soubesse fazer a escolha e que fosse responsável, né, por aquela decisão, por aquela escolha. Então, o que a gente fazia? Eu tinha um valor por mês que ela me dava para fazer a compra no supermercado daquelas minhas guloseimas, doces, do que eu quisesse. Então, eu ia lá com a minha cestinha e ia comprar aqueles produtos que eu achava que eu gostaria, que era interessante. Então, eu sabia que eu tinha um valor para gastar, eu sabia que eu não podia comprar tudo que eu queria, que eu tinha que fazer escolhas. Eu sabia que aquele item que eu estava comprando, ele deveria ser utilizado no mês inteiro. Então, se ele acabasse antes, eu ia ficar sem o restante dos dias que faltasse. Se eu quisesse algum item mais caro, eu iria usar, mas ia comprar menos itens. Então, isso eu ia até as gôndolas, eu fazia escolha, eu priorizava, esse aqui nesse mês eu posso, não, no mês que vem eu compro esse outro. Eu consegui ter essa autonomia. Então, é uma forma que vocês podem sim trazer e ajudar o seu filho a saber escolher, a saber perceber o tempo das coisas, a saber que não dá para ter tudo, mas tudo aquilo que eu quero, eu posso, desde que eu saiba fazer essas escolhas e saiba o tempo. O que mais que a gente precisa ensinar, tanto os nossos filhos quanto os nossos pais? A autonomia, dele poder fazer essas escolhas, dele poder saber que toda escolha existe, às vezes, uma consequência, que todas as escolhas eu tenho um caminho que eu vou estar trilhando, eu tenho que saber que dessas escolhas eu vou ter o tempo para que isso aconteça. Eu posso me utilizar de alguns instrumentos. Então, dependendo da idade da sua criança, você pode usar o instrumento cofrinhos. E aí a gente traz algumas recomendações, até para nós adultos, que a criança ela tem um tempo diferente. Então, ela não tem a mesma noção de tempo que a gente, de 1 ano, 10 anos. Então, o tempo para a criança tem que ser menor, para que ela não tenha toda aquela ansiedade. Então, a gente fala que é interessante a gente dividir os cofrinhos
em tamanhos, menor, médio e maior. Então, de curto, de médio e longo prazo. Curto prazo para criança é até 3 meses, médio prazo é até 6 meses e longo prazo é acima de 6 meses. Então, isso vai fazer com que a criança também dê atenção a esse tempo, dê atenção a essas escolhas. E qual que vai ser o diferencial desse cofrinho? Ela não vai estar guardando dinheiro, até porque ainda ela não tem noção muito do dinheiro, mas uma coisa ela sabe, independente da idade, que o dinheiro troca. E até se ela tem costume de ver os pais não tendo dinheiro, até falando eu não tenho dinheiro, mas consumindo com cartão de crédito, ela sabe que é o cartão de crédito que compra também. Então a gente tem que ter um cuidado e atenção como que a gente age, como que a gente faz as nossas escolhas na frente dos nossos filhos. E você vai ter que usar como instrumento nesses cofrinhos de colocar o que que você quer realizar no curto prazo, o que que a gente quer que vai ter um valor menor, que ou que seja um brinquedo, algo de menor valor, o que que é de médio e de longo. E todo o dinheiro que ela for recebendo, seja porque ela já tem esse hábito de pedir, seja porque ela ganha dos pais, dos avós, ela vai dividir nesses cofres, ela vai dividir nesses tempos e parte ela vai utilizar no dia a dia dela. Então, ela vai saber que quando aquele cofrinho estiver cheio, ela vai poder sim usar para aquilo que ela deseja. E aí você vai fazer um momento de ir até aquela loja, de ir até aquele local, mostrar o que ela consegue trocar pelos aqueles recursos que ela guardou, e ela vai ter essa autonomia de conquista. Eu consegui, eu posso. E aí, mais para frente, eu vou falar de alguns cuidados que a gente precisa ter. Conforme o passar da idade dessa criança, a gente pode sim já começar a incentivar que ela tenha uma conta no banco, que ela consiga parte desse valor poupar para ela começar a perceber como funciona o sistema financeiro, o quanto que ela vai ter de retorno de juros por cada valor que ela coloca. Então, o banco vai estar incentivando a instituição financeira essa dedicação dela do poupar. Então, ela vai estar ganhando esses juros, ela vai estar tendo essa contribuição. E, claro, para que a gente fale de sonhos, para que a gente fale de educação financeira com os nossos familiares, sem sonhos não estaremos fazendo essa nossa parte. E aqui é importante que a gente olhe e observe os nossos pais, os nossos avós, quais são esses sonhos que eles têm? Já pensou nisso? As pessoas que estão ali, o que que elas querem realizar? Até eu compartilhei com vocês aqui ao longo dessas palestras, algumas experiências, alguns sonhos que a gente tem sim, independente da nossa idade. Às vezes a gente só precisa fazer essa provocação, essa lapidação. Então, que vocês conversem, observem, conversem com eles e ouça o que que eles gostariam de fazer e por que que eles não fazem. O que que é que impede? Quais são essas situações? E uma coisa importante que eu aprendi muito e que faz parte do processo da educação financeira é saber dizer não. Eu sei que os pais, principalmente dependendo da sua situação, do que vocês já vivenciaram, tem essa parte emocional de querer que o filho tenha tudo, de querer que aquilo que você não aproveitou, ele possa ter. Mas é importante, dentro desse processo, que a gente saiba dizer não, que a gente não só diga não, mas que a gente oriente e explique o porquê desse não, para que os filhos sejam responsáveis, para que eles saibam por que que ele está recebendo esse não hoje, por que que não é possível fazer essa realização, que existe o tempo das coisas, que não dá para ter tudo naquele momento e de uma vez só, e principalmente de que ele pode buscar por essa conquista e que para essa conquista existe um tempo. Se a gente não diz não, não tem como criar filhos independentes, não tem como criar seres que possam conseguir
se virar, que possam conseguir passar por situações que a vida vai nos trazer, independente do quanto a gente quer proteger. Então, a gente precisa disso para que toda vez que ele quiser alguma coisa, toda vez que ele pedir, desejar, a gente sempre falar sim, ele vai criar como hábito, ele vai criar como experiência, que tudo o que ele quiser, mesmo que ele não conseguir por meios próprios, alguém vai fazer isso por ele. Os pais, os avós, seja quem for. Então, para que eu vou ir atrás se eu sei que eu posso? Isso tem acontecido com muitos jovens hoje, infelizmente, que não tem o porquê ir buscar, porquê correr atrás de algum sonho, de alguma realização. Não tem esse prazer da conquista, que é um prazer, porque sempre alguém fez por ele, sempre alguém atravessou esse processo, esse ensinamento. E para tudo isso, nós temos que ser o exemplo, nós temos que envolver. E quando a gente fala de ser o exemplo, envolver, e aí a gente traz até também a questão, né, do relacionamento, do casal, do quanto que aquilo que eu quero que o meu parceiro faça, que eu também faça, do quanto que eu paro e observo quais são os sonhos dele, será que eu sei quais são os sonhos desse meu companheiro? Será que eu sei quais são os meus sonhos e essa pessoa tem essa visão? Por que que a gente está junto? Qual que é o propósito dessa união? O que que cada um pode contribuir com o outro para isso? Isso faz parte do ser exemplo. E aí eu vou trazer até algumas orientações, formas que a gente pode gerar de recursos sem necessariamente ter o dinheiro. Então, uma forma que a gente pode incentivar, seja qual for a pessoa, nossos pais, seja nosso companheiro, seja nossos filhos, é por meio da economia das contas, de que parte dessa redução, parte desse valor vai ser canalizado para esses sonhos da família, de cada membro. Então, é uma forma de envolver. E um instrumento muito importante nisso é a mesada. E para que vocês saibam, não existe um tipo de mesada. As pessoas se prendem muitas vezes falando, eu nunca recebi mesada, ou eu não tenho dinheiro para dar mesada. Quero que vocês saibam que existem N formas de ter essa mesada. Existe aquela mesada voluntária. Sabe quando a criança pede, me dá R$ 1 aqui para comprar isso, R$ 1 para comprar aquilo? Então, a gente não trata como mesada num primeiro olhar, mas na verdade todo esse valor que eu estou despendendo de forma aleatória, de forma voluntária, é um tipo de mesada. E aí, com o passar do tempo, a gente precisa observar quanto que eu acabo voluntariamente contribuindo e até transformar essa mesada em uma mesada financeira, para que essas crianças possam ter essa autonomia. Olha, agora então você vai receber X valor, desse valor você vai poder gastar com o que você quiser, vai ter aqui o tempo que é semanal ou mensal, e aí cada família vai decidir como que cada criança lida com isso, e quando acabar esse dinheiro eu vou ter que dizer não. E a outra parte a gente pode guardar lá para os sonhos, para essas realizações. Existe aquela mesada também de terceiros, nossos avós, nossos pais, que eles colocam, contribuem com valor para aquela realização daquela criança. Então, eu também tenho formas de receber um recurso que não necessariamente seja aquele que eu, enquanto pai, enquanto mãe, coloco, mas vem desses terceiros. Existe a mesada econômica, que é isso que eu trouxe para vocês. Que contas eu posso economizar, que contas eu posso reduzir, que esses meus filhos possam contribuir, seja economizando na luz, seja economizando no chuveiro, e que parte dessa redução, desse monitoramento, vá para essas realizações de sonho. Tem a mesada empreendedora. Vocês sabiam? É a gente começar a instigar ou perceber quando nossos filhos buscam empreender, buscam gerar renda para que aquelas realizações, aquilo que eles querem, sejam
que aconteça. Então, a gente tem que incentivar esse tipo de empreendedorismo. O que a gente só tem que ter cuidado é a gente não colocar nossos filhos para fazer esse tipo de ação, esse tipo de trabalho, pela nossa vontade. Tem que partir da vontade dele e sempre atrelado a um propósito, a uma realização. Isso vai fazer que, uma vez feito, ao longo da vida, ele continue nesse caminhar. E tem a mesada ecológica, que é aquela de eu reaproveitar os produtos, de evitar o desperdício, de poder fazer uma reciclagem dos itens que eu tenho, e aí parte dessa reciclagem ir para esses filhos e para esses parentes. E tem, claro, a mesada de troca. Será que eu preciso ter dinheiro para ter aqueles produtos que eu quero? Seja uma roupa, seja um brinquedo. O que eu posso trocar, que eu não vou desembolsar nada, e que para mim aquele item vai ser novo, aquele item vai ser novidade. Então eu posso fazer isso também. Fazer com que as crianças sejam estimuladas a isso, os nossos pais também, por que não? E existe também a mesada social. Que atividades eu posso fazer que não necessariamente eu preciso desembolsar algum recurso? Um cinema com pipoca dentro de casa, um piquenique, um passeio no parque, um tempo ao ar livre, sem precisar estar só comprando, só consumindo. Então, essas 8 tipos de mesada, até trago como referência, que vem do livro Mesada Não É Só Dinheiro, do Reinaldo Domingos, para que vocês possam entender como lidar, como ensinar, como orientar. Então, é um resumo do que traz, para que vocês possam verificar que existem meios, existem formas da gente ensinar, da gente trocar, da gente conscientizar todos os membros da nossa família. E ao fazer isso, acredite, vocês estarão ensinando que elas podem, que elas têm condições, que elas têm autonomia e, principalmente, elas vão começar a perceber a realização desses sonhos. E só para a gente fechar esse tópico mesada, eu vou contribuir também com vocês em relação a 7 hábitos, 7 atitudes que a gente tem que evitar quando a gente lida com dinheiro, quando a gente ensina nossos filhos, e um deles é a questão do desequilíbrio. Eu pegar a minha mesada, eu pegar o meu recurso e gastar 100% dele, ou eu pegar esse meu recurso e querer só poupar, só economizar. Então, a gente tem que já nesse primeiro momento ensinar que eu posso, sim, uma parte usar no meu dia a dia, para que eu não seja, né, um mesquinho, um avarento, e a outra parte eu posso guardar para aquilo que faz sentido, para aquilo que eu queira realizar. E, claro, um outro tipo de violação, né, que eu não posso cometer, que eu não posso fazer, e muitos pais, infelizmente, começam a fazer, vamos dizer assim, é usar, mexer no recurso que o filho está guardando, que o filho está poupando. Então, é muita atenção, porque você, ao fazer isso, cadê o exemplo que a gente conversou? Cadê essa atitude para que o pai não tire a realização desses sonhos? Ao fazer isso, ele vai pensar: para que eu vou fazer se os meus pais estão atrapalhando essa minha realização? Nem eles estão conseguindo. Então, é muita atenção para não mexer nisso. E um item muito importante: ruptura. Não tem como você começar esse processo de ensinar seus filhos, ensinar seus familiares, e aí você fala: ah, que dó, tá demorando tanto, né? Muito esforço. Aí você vai lá e atropela o processo. Vai lá, ela quer aquela Barbie, eu vou lá e dou aquela Barbie. Ah, ele quer aquele carrinho do Hot Wheels. Vou lá, olha, tá aqui seu carrinho. Aí ele vai olhar para o dinheiro que está lá no cofrinho e falar: não preciso fazer isso, alguém sempre vai me dar. Entende? Deixe a criança fazer as suas realizações. Deixe ela ter esse gostinho de que pode. Então, como a gente falou aqui,
falou aqui, qual que é um outro que eu não posso? Eu tenho que saber dizer não. Acabou o dinheiro, acabou a semanada, acabou a mesada, não tem mais. Mesmo que o seu coração aí esteja chorando, você precisa, porque ao se tornar adulto, talvez você vai perceber isso, quando o seu salário acaba, para onde que essas crianças vão? Vão para o crédito? Vão para o empréstimo? Vai pedir adiantamento? Então, a gente já tem que começar esse processo o quanto antes. Não utilizar a mesada como um instrumento de castigo ou de como prêmio, para que lá na frente ela não queira barganhar para fazer aquilo que faz parte do lar, aquilo que faz parte da família, em troca de dinheiro. E lembrar, mesada é uma doação, não é uma remuneração, não é o salário que você paga para aquela criança. Então você tem que lembrar, você está doando para que ela faça as realizações, para que ela faça aquilo que ela precisa. E temos que ensinar também que não é possível, né? Não deveríamos sonegar, já ensinar a questão da gente fazer aquilo que as regras, né? Aquilo que as leis determinam, evitar sonegar, evitar fazer uma compra sem nota fiscal. Então, exija, peça, seja exemplo. Então, para que a gente possa concluir aqui, envolver, seja os filhos, então eu trouxe mais relacionado aos filhos, mas principalmente os pais, o meu companheiro, eu preciso fazer uma reunião familiar. Chame todo mundo, se possível, faz uns comes e bebes, de boa, tranquilo, vocês não vão falar de contas, vocês não vão falar de dívidas, vocês não vão falar que estão passando por uma situação difícil, não. Vocês vão conversar, vocês vão ouvir as crianças, vocês vão pedir se as crianças talvez ainda tenha alguma dificuldade ou de falar ou da escrita, para que elas desenhem, para que elas imaginem. Criança é perfeita para isso. Quais são os sonhos de cada um? Como que cada um pode auxiliar o outro nessa realização? E o que que cada um pode fazer dentro de casa para conseguir canalizar, para conseguir poupar, ter o dinheiro para essa realização? Como envolver todos nesse propósito? O que vai ficar de alerta? Deixa o barulho. O que vai ficar de gosto é que todos estarão caminhando no mesmo propósito, juntos, na mesma construção. Olha, eu tenho vontade, sei lá, de ir para Disney, então tem uma moça lá no meu serviço que tem acompanhado aqui as participações, que o sonho é ir com as filhas para Disney. A família inteira está empenhada nisso. Então, todos estão envolvidos em ver formas, atitude, economia, onde ter renda, os pais, os avós. Então, esse movimento faz com que esse sonho, que parecia impossível, seja tão real. Então, o que que vocês, enquanto família, querem realizar nos próximos meses? O que cada um pode contribuir, ajudar, ir acompanhando, monitorando e falar, olha, vamos, talvez isso aqui não é importante porque aquele sonho é melhor, é maior. Então, separe, escreva, coloque imagem, foto, mural, quais são esses sonhos de curto, médio e longo prazo. Comecem a trocar as dívidas por sonhos. Comece a poupar antes de gastar. Comece a ter o recurso na sua mão, ao seu favor, que isso vai ser muito mais. Foquem naquilo que vocês querem. União, família. Um aprendeu uma coisa, compartilhem, faça esse ensino, pegue os vídeos, olha o que que é isso, para que que serve, o que que é o dinheiro, o que que é um cartão de crédito, o que que é um cheque, porque olha os comerciais, vamos observar, aqueles comerciais estão chamando a nossa atenção, eu quero consumir, mas e os nossos sonhos? Envolva a todos, todos, todos. E para que a gente vá já para o nosso finalzinho aqui, a educação financeira sozinha não produz resultados. É preciso envolver e contar com a participação de todos em prol da realização de sonhos. Esse é o propósito.
da educação financeira. Eu vou deixar de compartilhar a tela aqui. Stop share. Vamos voltar. Então, esse é o meu bate-papo aqui com vocês. Vocês têm como envolver as crianças, vocês têm como envolver os filhos de vocês, tem como envolver os pais. Então, tem alguns exemplos, algumas situações que a gente pode colocar no dia a dia. Se a criança começa a ver um item, um presente que ela queira, ensine, mostre quanto custa, o que que a gente pode fazer, mostre as contas de água, luz, energia. Olha, então se a gente fizer aqui, daqui uma semana, ó, amanhã, daqui 2 dias, a gente consegue, ó, vamos ver aqui o cofre tá enchendo, ó, tá na metade. Então, quando tiver cheinho, a gente vai conseguir. Essa movimentação, essa incentivação, esse construir junto faz muita diferença. Então, espero ter contribuído aqui com alguns exemplos, com alguns insights, para que vocês possam despertar e conectar todos no mesmo propósito, compartilhar aquilo que vocês desejam, aquilo que vocês querem, e que a família vai junto canalizar para essa realização. Tudo bem? Então, meu muito obrigado. Deixe seus comentários. Amanhã estaremos junto aqui. Vai ser um pouco mais cedo, não vai ser às 20 horas. Eu vou deixar aqui o horário que estaremos juntos. Eu vou só confirmar, que agora eu não lembro. E estaremos aberto para dúvidas, comentários, o que vocês podem fazer, o que vocês querem aprender mais, que a gente talvez não conversou. Um dos itens que é importante que a gente pode conversar amanhã é sobre aposentadoria, sobre independência financeira. E já pensando nos nossos filhos, o que a gente pode fazer para incentivar, a gente já consegue sim abrir contas, abrir investimentos em nome desses filhos para que a gente construa algo em paralelo para ajudar eles nessa realização. Tudo bem? Meu agradecimento por vocês estarem comigo essa semana, aos novos inscritos, sejam todos bem-vindos. Vamos disseminar, participar. Amanhã, o último dia, mas continuaremos as ações aqui no canal, com os vídeos mais direto ao ponto, tirando as dúvidas. Vou trazer mais conteúdos para que a gente possa cada vez mais aprender e desenvolver essa nossa relação com o dinheiro com foco nos sonhos. Tudo bem? Muito obrigada. Beijos. Até mais. Tchau, tchau.